O domingo do Internacional ficou marcado pela estreia no Campeonato Brasileiro. Uma derrota por 2-0 para o Atlético Mineiro, mas que, de acordo com o vestiário do Internacional, deixou legados positivos para a sequência da temporada de 2022. No mercado de transferências, o Inter mais uma vez se movimenta e acerta a contratação de um lateral esquerdo que chega nesta semana para ser titular. Uma especulação envolvendo um fenômeno da base do Cruzeiro também movimentou o noticiário, mas já no fim deste domingo foi noticiado que o Inter deverá perder este jogador para o Atlético Paranaense. Lesões preocupam Alexander Medina para a sequência do Inter nesta semana, que envolve compromisso pela Sul-Americana e também pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo, 10 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, repercutindo o que aconteceu neste domingo, 10 de abril. O domingo onde o Internacional estreou no Campeonato Brasileiro de 2022 e perdeu para a equipe do Galo Mineiro pelo placar de 2-0. Eu já falei sobre o jogo aqui, com os destaques individuais, com o resumo do que aconteceu na partida. Eu trago agora o resumo do vestiário do Internacional no pós-jogo. O técnico Alexander Medina baseou a sua entrevista coletiva na afirmação de que o Inter teve muitos problemas de desfalque, teve muitos problemas de jogadores que não estão prontos ainda, que é um elenco que de alguma forma está em formação, porque Wanderson, David, o Depena recém chegou, tá vindo o lateral esquerdo, o Vitão tá em Porto Alegre ainda. São todos jogadores que não estiveram à disposição dele para essa partida e para essa semana, mas em especial para essa partida contra o Galo Mineiro. E que mesmo assim, diante de uma equipe que é a melhor do Brasil, com jogadores de hierarquia, o Internacional conseguiu se comportar. Então, por incrível que pareça, por mais que o cenário tenha sido de uma derrota de 2-0, a perspectiva no vestiário do Inter ela foi positiva, pela atuação do Internacional em determinados momentos da partida e também pelo que o Inter apresentou de armas e de desenvolvimento da equipe na sequência da temporada. Tanto a fala do Alexander Medina como a fala do Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol, foram nesse sentido, de que o Inter está de alguma forma em evolução e que não há nenhum tipo de terra arrasada em função da derrota por 2-0 para o Galo Mineiro, devido à hierarquia da equipe, devido ao fato do Atlético Mineiro jogando em casa ser a melhor equipe do Brasil, e a derrota de alguma forma ela foi normalizada nesse aspecto. Mas fora de campo, se tem ainda algumas preocupações para a sequência do Inter nessa temporada e nessa semana principalmente. Quinta-feira enfrenta o Guairenas pela Sul-Americana e no domingo enfrenta o Fortaleza, os dois jogos no Beira-Rio, o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E duas situações preocupam Medina: Bruno Mendes e Kaique Rocha. Os dois saíram sentindo dores musculares da partida. A situação do Kaique Rocha foi até mais complicada, porque foi no lance do gol do Hulk. O Hulk dribla o Kaique Rocha e ele imediatamente abandona o lance porque leva a mão na parte de trás da coxa esquerda, acusando uma lesão muscular. É bem provável que principalmente o Kaique Rocha, mas talvez o Bruno Mendes, eles não estejam à disposição para esses dois jogos do Internacional. E aí o Medina teria que colocar o Mercado, que até entrou bem no segundo tempo, e o Moledo, talvez, já colocando o jogador em uma sequência mais complicada de minutagem, de jogos. Deve ser a ideia do Medina caso realmente se confirmem essas duas lesões no Internacional. A gente vai ver ao longo da semana a reapresentação nessa segunda-feira à tarde. Vamos ver qual vai ser a situação desses jogadores, tá? Indo agora para o mercado de transferências, o Inter acertou neste domingo uma contratação de um jogador que vem para ser titular. Eu falo do René, lateral esquerdo que estava no Flamengo. Ele fez sucesso no Sport Recife. Em 2017 foi para o Flamengo, foi titular lá por algumas temporadas e só foi para o banco quando o Felipe Luiz chegou por lá. Ainda assim, o René, como reserva, que entrava com uma certa frequência, ele participou dos títulos da Libertadores em 2019 e do Campeonato Brasileiro em 2019 e 2020. É um jogador que estava um pouco encostado no Flamengo e, como o Flamengo tem contrato com o René somente até o final desta temporada, o Flamengo poderia perder o jogador de graça já a partir da metade do ano através de um pré-contrato. E aí negociou ele com o Internacional. O Flamengo cede de graça o René para o Inter, ficando apenas com um percentual de direitos econômicos. O Inter paga o salário do jogador,
210 mil reais aproximadamente, com mais um valorzinho de luvas, tá? Que vai aumentar um pouco esse vencimento mensal do atleta, e ele já deve desembarcar nesta segunda-feira aqui em Porto Alegre para ser apresentado, para treinar e para ser reforço, muito provavelmente no fim de semana contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A própria direção do Internacional já confirma, o Emílio Papadeuzinho na entrevista coletiva falou sobre o René, que é um grande jogador e que se espera que ele possa ser um atleta que venha a ser utilizado e que feche de fato essa negociação. Estavam apenas na fase de troca de documentações, mas o René está contratado pelo Internacional, será um jogador que deve assinar um contrato em definitivo de algumas temporadas com o Inter e é um jogador que vem para reforçar o time do Alexandre Medina. Na lateral esquerda, uma posição que muitos torcedores pediam reforços, o Inter abriu a temporada sem a ideia de reforçar por ali e agora contrata o René para vir com status de titular. O outro nome que surgiu neste domingo e que houve uma sondagem do Internacional e uma possibilidade de compra do Internacional é o Vitor Roque. O Vitor Roque é um atacante de 17 anos de idade do Cruzeiro, que vem da base do Cruzeiro e que é o fenômeno do Cruzeiro. O cara tem multa rescisória de 300 milhões de euros. 1 bilhão e 600 milhões de reais. É o pupilo do Ronaldo. Só que pela situação do Cruzeiro, já se tem a ideia e o staff do jogador tem essa ideia de liberar o atleta, de alguma forma. E aí, os clubes brasileiros, alguns clubes brasileiros se interessaram. 3 ao todo. O Internacional, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense. Qual seria a modalidade do negócio? O Inter pagaria a multa, 24 milhões de reais. Mas não era 1 bilhão e 600? Sim, 1 bilhão e 600 mil é a multa dele para fora do país. Pro futebol brasileiro, a multa é de 24 milhões de reais. Algo que o Inter pagaria. E aí teria o jogador que ali na frente pode render muito mais do que isso, um atacante de lado de campo que pode jogar como centroavante também. O Inter estava sondando essa possibilidade de fazer esse pagamento pelo jogador, mas no fim do domingo a gente já teve a confirmação através dos agentes do jogador que ele achou um clube e não é o Internacional. Ele embarcou para Curitiba, onde a partir dessa segunda-feira deverá negociar com o Atlético Paranaense, que também nos mesmos moldes deve pagar a multa para o Cruzeiro. Existe a possibilidade ainda do Atlético Paranaense ceder alguns jogadores para o Cruzeiro em troca da liberação do Vitor Roque, mas é em Curitiba que deve ser o futuro desse jogador, não deve se encaminhar para o Internacional. 2 dias restam de janela de transferências. A direção não descarta que novos nomes apareçam. O Alan Patrick, por exemplo, que esteve bem encaminhado em determinado momento, está praticamente descartado. 2 dias para que o Inter possa anunciar alguém, principalmente do meio para frente, que é o foco. Centroavante é a posição mais procurada pelo Internacional no momento. Para fechar, vamos falar de KTO. Todas as apostas que eu fiz deram errado, porque eu postei pequenas coisas em uma odd alta de vitória do Internacional. Por exemplo, eu apostei R$3 que ia ser 2-0 para o Inter, que estava pagando uma odd 46. Já pensou se o pai acerta? Eu apostei R$1 que ia ser 2-1 e R$2 que ia ser 2-0. Tudo para o Inter. Não me dei bem. Gastei R$6. Mas se numa dessas eu me consagro, ia ganhar coisa de R$100 para cima. Odds muito boas de vitórias do Internacional. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!